conta pra gente como que foi a saga pra carregar. Lá não deu muito certo. Ixi, estão carregando. E aí, será que chega, hein? Ou a gente vai ter que recalcular a rota? A gente saiu de Campo Grande na quinta-feira de manhã. 6 horas. 6 horas da manhã. E saímos com direção a Olímpia. E sexta-feira passar lá no parque do Termas dos Laranjais. Fizemos o planejamento de ir por Jales, né? Um caminho que a gente nunca tinha feito, e até chegar em São José do Rio Preto e depois Olímpia. A gente já tinha feito uma viagem de Campo Grande a Andradina, quando a gente foi lá no parque da Aqualinda. Dá pra ver que a gente gosta bastante de parque aquático, águas quentes, né? Lá em Andradina também tem. A gente já tinha feito uma viagem que tinha chegado, né, de Campo Grande direto até Andradina. 360 e poucos quilômetros. Isso. Só que a gente estava com o carro original, as rodas originais, pneus originais, né? E dessa vez a diferença é que o carro estava com o pneu já trocado, né? Trocamos por outros pneus, e com o perfil que a gente percebeu que agora ele diminuiu um pouco a autonomia. Na primeira vez que a gente foi para Andradina, que a gente foi direto, não tinha esse carregador ali de Água Clara, é o bar Pé de Jaca. E agora nessa viagem a gente também quis conhecer um carregador rápido, né? E a ideia era a gente carregar primeiro lá e ir direto para Jales. Mas no primeiro trecho da viagem, a gente já percebeu que a autonomia diminuiu um pouco. Talvez por conta dos pneus, né, que a gente trocou, mas também porque estava muito trânsito na estrada, muitos caminhões, então a gente precisou fazer muitas ultrapassagens. Eu acho que isso diminuiu um pouco, né, a autonomia. E aí, será que chega, hein? Ou a gente vai ter que recalcular a rota? Falta 184 quilômetros e temos 55% de bateria. Acho que vai ficar meio no osso, hein? Se é 3%, que é o mínimo que ele fez, 55 vezes 3 dá quanto? 165. Vai faltar alguma coisa. Acho que é melhor recalcular a rota então, hein? Partiu Andradina. Ó, a gente ia direto para Jales, né? Tá 170 quilômetros daqui. Mas com 52% de bateria, tá? Acho que não vai chegar. Aí a Vanessa tá vendo agora pra parar em Andradina, no da Volvo. Tem que ver se ele tá funcionando, porque de vez em quando ele cai manutenção. O ruim da Volvo é que é muito caro, é 4 reais. Esse que a gente pagou ali era 2,5. Ainda mais barato que o gasolina. Ixi, estão carregando. Mas eu espero. Chegando em Andradina, fazendo as contas, a gente já percebeu que Talvez chegaria, mas em Água Clara, como a gente tava, eu tinha uma reunião 2 da tarde em São Paulo, reunião online, que eu tava planejando fazer em Jales. Eu carreguei até 90% só em Água Clara. Aí esses 90% não deu, acho que daria quase 300 quilômetros. Não daria para chegar em Jales, ou se chegasse, chegaria bem zerado. Aí a gente preferiu parar em Andradina mesmo, abastecer lá e fazer a reunião lá mesmo. Estamos esperando um pouco mais, mas... aí nossa previsão ali, né, de passar
de chegar até Olímpia já atrasou um pouco, né? Porque a gente precisou parar ali depois de Água Clara logo em seguida. E ainda ficamos parados, fizemos um almoço, né? A gente nunca tinha levado o almoço para fazer na viagem. A gente também está experimentando isso nessa. E aí aproveitamos para almoçar. E aí depois que a gente terminou de comer, foi o tempo de carregar, mas ainda aguardamos a reunião das 14 horas que precisava fazer. E aí depois seguimos por São José do Rio Preto, não por Jales, como era previsto. Chegando lá em São José do Rio Preto, a gente já tinha passado lá também, umas outras vezes, quando a gente foi para Rio Quente, também é um parque aquático de água quente. E lá a gente já conhecia o carregador e enquanto carregava a gente aproveitou para ir numa loja da Decathlon. Era relativamente perto, né? Dava uns 20 minutos de caminhada e a gente já estava cansado também, né? De ficar no carro. Aí a gente aproveitou para dar uma caminhada até lá e conhecer a loja. Depois, isso já era fim da tarde, já tinha escurecido. Seguimos para Olímpia e chegamos em Olímpia, porque a gente carregou, né, 100% em São José. E Olímpia é bem pertinho, né? Chegamos lá com a autonomia de rodar ainda um pouquinho na cidade. E aí, no outro dia, fizemos lá o passeio do Termas dos Laranjais. E já aproveitamos para passar no supermercado, que era próximo da nossa pousada. E lá tinha um carregador lento, mas gratuito. Então a gente aproveitou, precisava comprar algumas coisas no mercado e deixamos ele carregando um pouquinho. Não chegou a 100%, mas dava pra gente viajar no outro dia até Araraquara. Araraquara é um lugar que a gente já morou aí há 6 anos atrás e a gente queria dar um oi lá, né? Matar a saudade do tempo que a gente passou na cidade e ver como é que tava. E aí chegando em Araraquara, como a gente tinha bastante ainda autonomia, Araraquara também não é muito longe do Olímpia, passamos o dia visitando vários lugares, rodamos a cidade, norte, sul, leste, oeste. E no fim do dia a gente decidiu deixar só para o último horário antes de dormir para carregar. Aí conta pra gente como que foi a saga para carregar. Lá não deu muito certo. Eu pensei primeiro em ir num supermercado que tem lá, mas já era meio tarde, era umas 8h30 mais ou menos quando eu fui. E deu um erro lá no aplicativo, mas eu vi também que o carregador era rápido, mas nem tão rápido assim. Ia demorar umas 2 horas para carregar. E aí eu não quis. Talvez eu até conseguisse resolver o erro que estava no aplicativo, mas como ele era meio devagar, eu preferi ir para um outro carregador rápido, mais perto da estrada, que era mais rápido. Mas eu nunca tinha ido também. Aí eu fui no posto, mas era um aplicativo que eu não tinha. Aí eu tive que baixar o aplicativo, fazer o cadastro. E aí enquanto eu estava fazendo o cadastro, alguém que já tinha o aplicativo também reservou, porque a gente pode reservar pelo aplicativo quando você está viajando assim, né? Você reserva com 15 minutos de antecedência para quando você chegar na viagem já tá lá. E aí já tava esse cara, quando eu cheguei tava vazio, mas enquanto eu tava fazendo o cadastro e tal, apareceu que o carregador tinha sido reservado. Tinham 2, mas aí eu preferi também não fazer o cadastro, não terminar o cadastro, porque ia demorar muito. E aí eu fui para um outro, que era o aplicativo da BioID, que eu já tinha abastecido, carregado antes também, e ele também era rápido, e era mais perto do hotel, era mais longe de onde eu estava do mercado, mas era mais perto do hotel também. Aí eu fui nesse terceiro, que aí era certeza que ia dar certo, e lá foi rapidão, eu só coloquei, iniciei a recarga e fiquei uns 40, 50 minutos lá esperando e terminou. Só que nessa andada nos 3 carregadores que eu fiz, o total deve ter dado umas 1h30, 1h40 de andar, carregar tudo. Aí depois eu fui pro hotel, a gente saiu no outro dia com 100%, foi bem tranquilo. Mas de qualquer forma, opções tinham.
Agora dependia a questão do tempo, né? E é bom ter um pouquinho de folga para esses imprevistos. E no hotel que a gente estava, tinha uma concessionária da BYD, tipo umas 2 quadras, que tinha um carregador, mas eu acho que não estava funcionando ainda. Então, talvez a próxima vez que a gente for, seria ótimo, que a gente deixa ali enquanto fica no hotel, nem precisaria sair por aí. Não, a volta eu queria fazer uma coisa mais ou menos parecida com o que a gente fazia de carro quando a gente ia de Araraquara para Campo Grande. Esse trecho a gente fez bastante de carro, porque a gente morou em Araraquara, mas toda a nossa família é de Campo Grande. E a gente saía cedo e chegava no meio da tarde em Campo Grande. E aí eu queria ver o que a gente conseguia fazer com o mínimo de intervalo, assim, para parar, né? E aí eu vi saindo, por isso que eu quis sair 100% de Araraquara, para ver o máximo que a gente conseguiria, perder menos tempo carregando. Então a gente saiu 100% de Araraquara e foi até Araçatuba, um pouco menos que 300 quilômetros. Chegou com quanto? Não sei, menos de 20% lá, eu acho, uns 17%, mas foi tranquilo. Esse carregador também não tinha na época e foi bem tranquilo lá carregar também. Não tem muita estrutura perto, mas tem um posto Ipiranga, a gente parou na conveniência do posto, ficou lá. E agora a gente veio para Araraquara, que a gente já tinha parado, e a gente aproveitou esse intervalo para almoçar. Lá em Araçatuba, a gente carregou até 100%, porque a gente viu que talvez a autonomia na ida não daria para andar os 300, então a gente colocou até 100% para garantir, né? Agora em Água Clara ali não precisou ficar até 100%, porque de Água Clara até Campo Grande é perto, e a gente foi só o tempo de almoçar mesmo e voltar pro carro e seguir viagem. Carregou até 81%. E agora tem mais do que suficiente a carga para chegar em Campo Grande. E ali perto do bar do Pé de Jaca, a gente achou um restaurante. Na verdade, tinha mais de um restaurante ali perto. Já era um pouquinho tarde aqui, né? No horário de domingo, uma cidade pequena. Mas a gente conseguiu uma boa comida. Andamos um pouquinho, mas nada que 10 minutos de caminhadinha. E deu tudo certo também, aproveitamos bem o tempo e vamos chegar com o tempo em Campo Grande também. Eu acho que nessa viagem a gente percebeu que já tem mais carregadores do que das últimas viagens que a gente já fez por essa região. E acredito que as próximas aí vai só melhorando cada vez mais, né? Mas o receio que a gente tem de viajar de carro elétrico vai diminuindo, né? Aos poucos. Acho que tudo bem planejadinho funciona, mas se alguma coisa também sai do previsto, né? Sempre tem uma opção perto ali pra gente resolver. E aí, pessoal, o que vocês acharam? Comentem aí e deem sugestões para onde a gente pode testar. Vocês acham que dá para ir de carro elétrico e passear e aproveitar? E também dizer que nesse vídeo eu vou colocar quanto a gente gastou, tá? Porque acho que uma só recarga foi gratuita, as outras todas foram pagas. 8% só. Nem considera para considerar que foi lá em Olímpia, no supermercado de Olímpia que a gente foi. Mas as outras todas as recargas foram pagas, né? Pelo aplicativo, enfim, mas eu vou colocar certinho os valores para vocês terem uma noção e comparar também, né, com carro a combustão, a diferença aí do gasto, né, nas viagens. Alice, quer falar alguma coisa? Então é isso, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.